tudo é propósito do Senhor. Servimos ao Deus que tem tudo em suas mãos, Ele é soberano. E esse texto que o pastor colocou para lermos, o Salmo 127, e emendamos com o Salmo 128, são dois textos que são o texto base do nosso ministério lá na igreja, segunda igreja batista de Carpina. Que eu e minha esposa somos os líderes do ministério de casais lá. E sempre a gente está visitando casais lá da nossa comunidade, visitando casais que congregam conosco, ou mesmo que não congregam conosco, algum casal que está em dificuldade, ou mesmo que não esteja em dificuldade, para aproximar os laços. Nós sempre estamos visitando os lares. E toda vez que nós visitamos os lares, juntamente com os outros casais do ministério, os dois salmos que nós lemos são esses dois salmos. Sempre a gente lê o Salmo 127 ou o Salmo 128 e por vezes lemos os dois, como foi feito hoje aqui. São dois salmos que falam da família, da proteção do Senhor e de como devemos guiar nossa família nos caminhos do Senhor, como o salmo diz, que é bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será bem-aventurado, assim também a sua casa, a sua esposa, os seus filhos ao redor da sua mesa, como diz esses salmos abençoados. Amém? Amém. Meus amados, o pastor José disse que nós não falaremos apenas para casais, mas para toda a comunidade. Então nós trouxemos uma mensagem, então não só dirigida aos casais, mas para cada coração aqui presente. Primeiro para o meu coração, também para o seu coração. E também o pastor acabou de me dizer que está sendo transmitido uma live. Então para você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, pela internet, aqui de Jucati, onde quer que você esteja, essa palavra também é para você, é para mim e é para você, da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias para aprendermos juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Os versículos de 25 a 37. Eu creio que dá para ver, né? Reverência à palavra de Deus, reverência está no nosso coração, a gente também deve. É um texto que fala a respeito da parábola do bom samaritano. Aqui na minha versão, a versão Almeida atualizada, atual da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu:
o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez. Pai de misericórdia, Senhor que está nos céus, glorificado seja o teu maravilhoso e excelso nome. Nós te rendemos graças, ó Pai, pelo teu amor bendito, pela tua palavra, ó Senhor, maravilhosa, porque pela tua misericórdia tivemos acesso a esse texto maravilhoso. E, ó Santo Espírito, nós te rogamos que pela tua misericórdia tu venhas falar conosco, ó Senhor. Produz a vida que só existe em ti. Ó Pai, usa-me como instrumento para comunicar, ó Pai, cada palavra conforme tu queres, para que possa produzir graça, edificação e vida em cada coração aqui presente, em cada pessoa que pode me ouvir. Ó Senhor, usa-me conforme o teu querer, é isso que eu te rogo, ó Senhor. Ó Pai, que tu, pela tua misericórdia, usa a minha instrumentalidade, não levando em consideração qualquer falha, mas, ó Pai, corrigindo-a e trazendo graça sobre este povo teu que está aqui essa noite e quer te ouvir, Senhor. Fala conosco, é o que nós te rogamos, ó Pai, pela tua misericórdia, e em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Gostaria de falar então com os irmãos sobre a teoria e prática do amor. A palavra de Deus como um todo é um livro de ensinamentos. Os evangelhos então trazem ensinamentos benditos. E quando você se debruça sobre um texto que é o próprio Jesus, o mestre dos mestres, que está ensinando, então é que o texto se enche de riqueza. O Senhor Jesus era um mestre por excelência, que, como nós sabemos, usava muito o recurso das parábolas, de ensinar através do exemplo, que trazia o ensinamento para junto da realidade que aquelas pessoas ouviam, e elas podiam entender melhor os seus ensinamentos. E Jesus, ele tem grandes ensinamentos falando para pequenos grupos, grandes ensinamentos falando para grandes multidões, e tem excepcionais ensinamentos falando especificamente com uma pessoa, no diálogo com pessoas. Nós notamos que o Senhor Jesus, ele não tinha qualquer distinção, tanto fazia ele estar pregando para uma grande multidão, como apenas para os 12 apóstolos, como muitas vezes falando especificamente com uma pessoa. Ele sempre se interessava por pessoas, não importava a quantidade de pessoas que estavam presentes, como é o caso aqui desse doutor da lei. Aqui diz no nosso texto, ele fala um homem intérprete da lei. Outras versões da Bíblia trazem doutor da lei, outras trazem um escriba da lei. Então essas pessoas eram pessoas versadas nas escrituras, pessoas que conheciam bem a palavra de Deus, e elas tinham a tarefa tanto de escrever, fazer cópias da Bíblia, que naquela época não existia impresso, como também de ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Essa era a atribuição deles. E então Jesus, nesta oportunidade, tem a oportunidade de travar esse diálogo com este doutor da lei, com esse homem que seria hoje um teólogo nos nossos dias, um estudioso da Bíblia. Jesus tinha a oportunidade de travar então aqui esse diálogo com ele. É também um texto, Jesus usava muito parábola quando ensinava, mas geralmente quando ele falava para grandes grupos. E aqui nessa oportunidade, ele dá o prazer àquele doutor da lei de ter uma parábola exclusiva para ele. Um dos poucos textos que Jesus traz uma parábola falando para uma pessoa apenas. E ele traz, apesar de gostar do recurso, ele sempre usava ele com grandes grupos. E aqui no caso ele fala apenas com essa pessoa. É um texto bem conhecido da Bíblia. Todos nós conhecemos esse texto como a parábola do bom samaritano. E é sobre isso que nós gostaríamos de meditar um pouco com os irmãos nessa noite. Tem alguns detalhes nesse texto que são muito interessantes. Esse texto é cheio de verdades que vêm em dobro, cheio de coisas que sempre em dobro, sempre em dois. Todo o texto todo é cheio de... Eu anotei aqui para não esquecer nenhuma. Verdades em dobros ou duplicados. O doutor da lei faz duas perguntas a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? O Senhor Jesus responde com duas perguntas: como está na lei? Como você entende? Os preceitos que o doutor da lei fala são dois também: amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo.
2. A história envolve 2 religiosos, um sacerdote e um levita. Vejam, sempre 2. Outra coisa, o samaritano que atende aquele moribundo no caminho, ele aplica 2 remédios sobre as feridas: azeite e vinho. Leva ele para a estalagem e no dia seguinte, quando ele vai sair, o que é que ele faz? Ele dá 2 denários ao dono da hospedaria para cuidar daquele jovem. E por último, quando o Senhor Jesus faz a última pergunta ao doutor da lei, ele responde, Jesus responde então com 2 ordens: vá e faça o mesmo. Sempre verdade que dou para você aí guardar para você. Esse texto, meus irmãos, é um texto que começa com uma interrogação legítima, contudo com uma motivação errada. A palavra de Deus diz que aquele doutor da lei se aproxima de Jesus e para o testar, para o provar, para colocar Jesus à prova. Era essa a brincadeira do momento. Não era isso de que se ocupavam todos os doutores da lei, os fariseus, as pessoas que mandavam naquela sociedade, que mandavam na religião de então. A brincadeira principal deles, o divertimento deles, a ocupação que mais preenchia a cabeça deles era tentar de alguma maneira escandalizar Jesus, desmentir Jesus, desmascarar Jesus, colocar Jesus à prova e achar alguma falta em Jesus. E é dessa maneira que aquele doutor da lei se aproxima, e o médico Lucas, ele é muito claro em dizer que aquele homem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para testar Jesus, para saber se Jesus entendia das coisas. E ele faz aquela pergunta, e é uma pergunta por demais legítima: que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, como essa pergunta tem entrado em desuso hoje. Como não se fala mais a respeito disso. Como o diabo e os seus conceitos, os seus projetos, o mundo como sistema maligno tem afastado da mente das pessoas essa pergunta. Uma pergunta não só legítima, como uma pergunta crucial, como uma pergunta primeira, como uma pergunta que ela é mais importante de todas. O que eu farei para herdar a vida eterna? Muitas vezes o mundo tem colocado tanto entretenimento na nossa cabeça, tantas preocupações, tanta agenda, tanta coisa para fazermos, tanto divertimento em quaisquer canais que você possa estar, que é para que você se esqueça de uma verdade que é absoluta e que Jó já dizia lá no seu livro, dizendo assim: os dias do homem estão contados. Todos os nossos dias estão contados. É uma coisa que ninguém gosta de falar, e quando alguém fala, já vem com essa conversa, vamos de assunto. Mas, meu querido e minha querida, que você está aqui presente, eu gostaria de dizer para você, se você não está lembrado, que você já tem data de validade. Quando você nasceu, tinha aquela primeira data, mas a segunda data já existe. Todos nós temos uma lápide escrita com 2 datas. Todos nós passaremos. A vida aqui é finita. Temos que ter essa perspectiva. E quando temos essa perspectiva, muda tudo. Toda a forma como a gente vê o mundo começa a mudar. Quando você entende que você está aqui é por um período curto. O salmista diz que nós somos como a névoa da manhã, que existe e logo se dissipa. A vida passa no estralar de dedos, e a gente ter a noção disso faz com que a gente comece a entender coisas de maneira diferente. Aquela pessoa que te magoou, aquela besteira que alguém disse, não sei se foi ontem, ou se foi há 5 anos ou 10 anos, mas isso aí está remoendo você. A vida é curta. Que importância tem mais isso? E o mais importante é que esse doutor da lei, ele levanta a questão de que a vida não é só isso. Isso que nós vivemos é apenas a ponta do estupim. Imagine a sua vida como uma corda.
Isso é um exemplo que você vê muito aí na internet, os pastores falando. Imagina uma corda extensa. Pense numa corda enorme, grande mesmo. A maior corda que você já viu. Pensou aí? Pense que essa corda é maior ainda. Bote mais aí uns 400 metros nela. Maior do que você pensou. Pense maior. Agora pense na ponta dessa corda que você está segurando. Pensou? Você está segurando na ponta dessa corda. O restante está jogado aí. Longe, longe. Encheu essa sala, saiu por essa rua. Chegou lá na praça. Essa corda é enorme. Essa ponta que você está segurando é essa vida aqui que nós vivemos. Todo o restante é a eternidade que você vai viver. E o doutor da lei tem uma pergunta legítima. O que é que eu farei para herdar a vida eterna? Como é que eu administro o restante dessa corda? O que é que eu vou fazer no restante de vida? Eu me lembro que há poucos dias atrás eu olhava para os jovens de 25, 30 anos e eu olhava assim com admiração e dizia: rapaz, eu queria saber o que é que um jovem de 25 ou 30 anos pensa. Ficava admirando, rapaz, eles são pessoas inteligentes que já viram muita coisa. Isso foi ontem, irmão. Eu já tenho 50 anos. Passo assim, ó. Fui tirar um cochilo ali, depois do almoço. E quando eu acordei, que eu olhei, eu tinha 50 anos. A vida passa um sopro. Estamos segurando só a ponta da corda. E essa pergunta era legítima. E se ele soubesse, se ele tivesse a noção de com quem ele estava fazendo, com quem ele estava fazendo aquela pergunta, com quem ele estava se deparando, se aquele doutor da lei soubesse, ele sabia que ele estava diante da resposta do que ele estava perguntando. O que farei para herdar a vida eterna? Se ele fosse mais próximo de Jesus, ele poderia ter feito como Tomé: Senhor, como é que nós fazemos para ir ao Pai? Que caminho nós tomamos, Senhor, para ir ao Pai? E ele teria ouvido de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega às moradas eternas a não ser por mim. Um pouco mais de intimidade com Jesus, poderia ter escutado aquela jovem de luto, triste e chorando, porque seu irmão querido estava morto há 4 dias, e ela disse: Senhor, eu creio que meu irmão Lázaro há de ressuscitar no último dia. E aquele homem, se estivesse próximo de Jesus, teria escutado essas palavras benditas da boca dele: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele não só disse, ele cumpriu: tira essa pedra. Tira a pedra, Lázaro vem. E Lázaro veio. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Isso é, meus irmãos, vida eterna. Isso é o restante da corda. Isso é que a gente sabe que vai fechar os olhos aqui um dia. Eu acabei de dizer isso. Nosso corpo vai ser colocado ali no cemitério. Mas tem todo o restante da corda. Porque aquele a quem adoramos é a ressurreição e a vida. Amém. Ele é o único ser na face da terra, nesses milhares e milhares de anos que a humanidade existe sobre a face da terra. Ele é o único que disse as seguintes palavras: ninguém tira a minha vida, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la de volta. Nenhum ser humano disse isso, meus irmãos. Não importa que você seja o presidente dos Estados Unidos, você não pode dizer isso. Ainda que ele esteja rodeado de guarda-costas, esteja com um colete à prova de bala, ele não pode dizer: ninguém tira a minha vida, porque ele pode estar totalmente protegido e o coração parar de funcionar. E a vida dele foi tirada. E o Senhor Jesus disse em uma das suas palavras que um homem insensato que só pensava nessa vida, ele vai, tem grandes plantações, faz uma colheita estupenda, uma colheita maravilhosa, e ele diz: rapaz, não está cabendo no meu celeiro, eu vou ter que derrubar esse celeiro, fazer outros maiores, e então quando eu encher meus celeiros com todas as minhas colheitas, eu vou dizer: alma,
arregala-te, fique à vontade, desfrute à vontade. E o Senhor Jesus diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Essa é uma pergunta legítima. Eu e você temos que fazer. O que estamos cuidando da nossa vida eterna? Jesus tinha todas essas respostas, mas ele sabia que, como aquele homem tinha feito a pergunta para testá-lo, aquele homem tinha a resposta. Então Jesus devolve para ele. Jesus sabia que aquele homem tinha a resposta para ele. Ele disse assim: como é que você lê na palavra de Deus? Como é que você lê na lei? O que é que ela diz? O que é que a lei diz, literalmente, e como é que você a entende? E aquele doutor da lei, ele era o doutor da lei, conhecia da lei. Os judeus tinham o costume de, pelo menos uma vez por dia, recitar o que eles chamam de Ashemá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Todo esse texto que nós temos. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele repetia isso todos os dias, ele conhecia. E o doutor da lei, ele responde na bucha, ele dá a resposta para Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Demonstra conhecimento, demonstra firmeza na palavra. O doutor da lei conhecia a sua religião. Muitas vezes a gente é crítico dos fariseus, né? Porque Jesus criticava os fariseus, nós somos discípulos de Jesus, vamos criticar os fariseus também. Mas para a gente criticar os fariseus, meus irmãos, a gente tem que primeiro chegar no patamar deles. Eram pessoas que conheciam profundamente a Bíblia, que estudavam diariamente a Bíblia. Eles faziam aquilo que o Senhor tinha recomendado a Josué, lá no capítulo 1, versículo 8. Medita nesta palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quanto tudo nela está escrito. Eles conheciam a palavra de Deus. Nisso o Senhor Jesus elogia eles. Você respondeu corretamente. Você é um grande conhecedor da Bíblia. Esse episódio que nós lemos fala um pouco sobre a prática do amor, mas fala também sobre a teoria. Você tem que conhecer, você tem que se aprofundar. A Bíblia é repleta em dizer que nós devemos a cada dia conhecer a palavra do Senhor. Oséias, no capítulo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mateus 22, 29, o Senhor Jesus falando, ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. Provérbios 4, versículo 7 diz: aplica todas as tuas forças na aquisição do conhecimento. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ainda voltando a Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, diz que os loucos desprezam a instrução. Nós não somos loucos, nós somos muito sabios, nós somos inteligentes. Então devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. A fé, que é alicerçada no conhecimento, na leitura da Bíblia, costumeira, diária, é uma fé que não é uma fé fraca, é uma fé menos suscetível a ser levada por qualquer vento de doutrina, a ser esquecida, a cair em desespero quando os dias maus vêm, porque ela está alicerçada na palavra. E aí nós podemos fazer como Jó, mesmo quando a prova vem, a gente permanecer de pé, porque a gente está alicerçado na palavra. A segunda pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? Se a pergunta primeira foi para testar Jesus, Lucas deixa claro também que a segunda pergunta foi para se justificar. Ou seja, a primeira pergunta era para testar Jesus. Jesus devolveu para ele, colocou ele no canto da parede. Aí a segunda pergunta para se justificar: quem é o meu próximo? Só quer se justificar quem acha que está em falta. Se a palavra de Deus diz que ele queria se justificar porque ele achava que estava em falta.
A questão do próximo para ele não era uma questão tão simples. Talvez seja simples para mim e para você. Próximo, aquele que está apoiando. Mas não era uma questão simples para um judeu daquela época. Para um judeu daquela época, próximo era uma coisa muito restrita. Não era próximo todos os estrangeiros. Nenhum estrangeiro era próximo. Samaritanos, muito menos. Esses eram os estrangeiros mais distantes de todos. Um judeu da sua nação, mas que trabalhava para os romanos, era cobrador de impostos, não era próximo. Alguém que estava impuro, não era próximo. Alguém que tocou um morto, não era próximo. Era muito restrito para ele o que era próximo. Era mais fácil dizer quem era o próximo do que quem não era, porque tem muita gente que não era próximo dele. Mas nós muitas vezes também agimos dessa maneira. Nós ficamos escolhendo quem é o nosso próximo. Às vezes não claramente, mas nas nossas ações, na nossa cabeça. Eu digo, eu quero que esse seja meu próximo. Aquele ali eu não quero não. Quem é que eu quero que seja meu próximo? Eu escolho. Mas para além dessas coisas, o Senhor Jesus, Ele tinha interesse naquela pessoa. Ele tinha interesse naquele doutor da lei. Apesar do doutor da lei estar querendo testar Jesus, estar querendo se justificar, Jesus demonstra um profundo interesse por ele. E Jesus não responde apenas com essas palavras, o teu próximo é qualquer pessoa que precisar de você. Jesus conta uma história para ilustrar o que ele queria dizer. E ele conta a história desse homem que caiu em mão de salteadores, que passou um religioso, passou outro religioso, não tomou conta, e que veio aquele estrangeiro, samaritano, odiado pelos judeus, e foi quem deu a mão àquela pessoa, foi quem cuidou daquelas feridas, foi quem colocou remédio, foi quem colocou ele sobre o seu cavalo, foi quem levou ele para um local de repouso, foi quem cuidou dele a noite inteira, foi quem deixou dinheiro para que ele pudesse ser cuidado quando ele foi embora. E aquele doutor da lei era tão arraigado nos seus preconceitos que quando Jesus pergunta a ele, quem te parece ter sido o próximo? Daqueles três, quem era o próximo? Ele não teve coragem de dizer, o samaritano. Perceberam isso? Ele responde, aquele que usou de misericórdia com ele. Mas ele tinha tanto preconceito que ele não conseguia dizer a palavra samaritano. Mas essa parábola de Jesus nos ensina muita coisa. Nós ficaremos aqui a noite inteira, né, estudando sobre ela. Mas há três aspectos dessa parábola que falam diretamente para mim e para você. Falam para o doutor da lei, falaram para o doutor da lei, mas falam para mim e para você nessa hora. O primeiro aspecto, meus irmãos, que fica muito claro quando Jesus conta essa parábola, não sei se você já parou para perceber, mas se você não percebeu, você vai perceber agora. É que esse homem que caiu na mão dos salteadores, ele não tem rosto. Jesus não diz nada sobre esse homem. Ele diz apenas assim, um homem caiu na mão dos salteadores. Jesus não disse se ele era baixo ou alto, preto ou branco, votava em Bolsonaro ou Haddad. Era homossexual ou não era? Era político ou não era? Jesus não disse nada sobre essa pessoa. Disse apenas que um homem foi atingido. E nós não sabemos nada sobre esse homem, a não ser a única coisa que Jesus disse, é que aquele homem estava moribundo, estava para morrer. A gente não sabe as vistas desse homem, não sabe se ele tinha lindos olhos, não sabe se o seu cabelo era crespo ou liso, não sabe se aquela pessoa era bem-humorada ou mal-humorada, se era ignorante, se era educado. Nós não sabemos nada sobre essa pessoa, a não ser que ela estava morrendo à beira de uma estrada abandonada. O Senhor Jesus é claro em não deixar qualquer pista sobre ele. Mas não é só eu e você que não sabemos nada sobre esse homem, não.
sacerdote não sabia, o levita não sabia, e o samaritano também não sabia. O samaritano sabia sobre esse homem a mesma coisa que eu e você sabemos. Aliás, eu e você sabemos até mais, porque Jesus disse que ele estava naquela condição porque tinha sido assaltado. Numa estrada que era muito movimentada, mas era uma estrada cheia de precipícios. Uma estrada de cerca de 26 quilômetros, que separava a cidade de Jerusalém de Jericó. E havia muitos assaltos realmente naquela cidade, naquela estrada. E nós sabemos que aquele homem foi assaltado. Mas o samaritano, meus irmãos, não sabia sequer isso. A única coisa que ele vinha era lá no seu cavalo, muito bem, e ele viu uma pessoa ensanguentada na beira do caminho, morrendo. Só foi isso que ele sabia. Não sabia nome, não sabia nada sobre essa pessoa. Mas esse samaritano, ele se moveu de íntima compaixão por aquela pessoa. Isso traz para nós a primeira lição, de 3 lições que nós queremos deixar aqui com os irmãos, a respeito dessa parábola. E a primeira lição é: quem precisa da nossa ajuda não tem rosto. Quem precisa da nossa ajuda, não importa quem é a pessoa. Não importa se ela é bonita ou feia, se é rica, se é pobre. Quais são as suas preferências políticas. Se é uma pessoa ignorante ou se é uma pessoa agradável. Se é uma pessoa estudada ou se é analfabeta. Todos que estejam ao nosso alcance são alvos de que nós possamos ajudar. Foi assim que o samaritano nos ensinou. A gente não deve escolher a quem amar. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo disse a Nicodemos, que Deus amou o mundo inteiro de tal forma que deu o presente mais precioso que Ele tinha, que era o seu próprio filho. Esse é o exemplo que Ele traz para nós. Que não vê qual é a condição. Na hora que precisa de ajuda, na hora que o próximo precisa de ajuda, a gente tem que ajudar. Mas a segunda lição que nós aprendemos desse texto aqui é a compaixão do samaritano. É a atenção com o outro. No caminho da vida, meus irmãos, muitas vezes a gente é atropelado, a gente é assaltado, a gente sofre perdas, a gente sofre bullying, a gente vai à falência, a gente fica endividado, a gente faz um mau negócio, o cônjuge nos deixa, alguém dá um calote. Muitas coisas podem acontecer, e aquela pessoa que está passando por uma necessidade, seja ela física, financeira, espiritual, psicológica, aquela pessoa que está passando por qualquer necessidade, ela é alvo da nossa compaixão. É a gente que tem que ajudar. É a gente que Deus colocou naquele caminho, naquela hora. E Deus teve que colocar 3 pessoas, porque a primeira e a segunda não fizeram o que era para ser feito. E teve que vir a terceira para fazer. E o que Deus pede de nós é que tenhamos compaixão das pessoas que estão sofrendo o que quer que esteja sofrendo. A palavra de Deus diz lá no Salmo, que Salmo 46, o Senhor, Deus, é socorro bem presente na hora da angústia. E esse socorro bem presente é através de mim e de você. Nós somos os instrumentos de Deus para o socorro bem presente na hora da angústia. Para que aquela pessoa que está passando por uma angústia grande sinta a presença de Deus bem próximo dele. É eu e você. Somos nós que somos esse socorro bem presente. Tem um livro de um judeu, um rabino chamado Harold Kruzner. Ele diz o seguinte: religião é o que você faz, não o que você acredita. A religião não é aquilo que você acredita, mas é o que você faz. O que você estende a mão para uma pessoa que está necessitada. Aquela sua vizinha está sofrendo problemas com o marido e que vem chorar no seu ombro. Como tem sido? Você tem dado apoio, tem dado os conselhos, tem pedido orientação ao Senhor, tem orado sobre essa vida. Como tem sido?
1 João, no capítulo 4, diz que o amor de Deus é revelado quando a gente ama o irmão. E João vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão é mentiroso. O amor deve ser prático. Terceira lição. Essa terceira lição, meus irmãos, é uma mudança de paradigma sobre o próximo. Deixa eu explicar para você. Jesus conta, o homem faz aquela pergunta para Jesus. Tem só um pouquinho de paciência comigo, eu estou terminando, tá? Quem fica mais? 5 minutos. Vou devolver a pergunta, vou dar brincadeira. 5, 10, 15, 20, 30. Ganhei 1 hora aí. Por vários 5 minutos, né? Pois bem, 5 minutos só. Quando o homem faz a pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus conta aquela história todinha. E no final, qual é o normal? Jesus diz assim: e aí, quem é o próximo? Né? Você pergunta, acho que Jesus conta toda aquela história e depois para ele: sim, meu amigo, e aí, quem é o próximo? É o normal que você pensa quando você lê isso, porque você diz assim: Jesus conta a história todinha para eu entender que aquela pessoa que está caída lá na beira do caminho é o próximo. Eu tenho que ajudar aquela pessoa. Então, quando Jesus termina, ele diz assim: olha, ô doutor da lei, quem é o próximo? Aí o doutor da lei: oxe, show. Responde: o próximo é o assaltado. O próximo é o que caiu na beira do caminho. Mas Jesus coloca coisas sobre um outro paradigma, sobre uma outra perspectiva. Jesus não diz quem é o meu próximo. Jesus diz assim: quem é o próximo dele? Quem é o próximo daquele homem que está caído à beira do caminho? Vocês percebem a mudança? Não é o doutor da lei que vai dizer que o próximo é o que está caído. É o próximo que está caído que vai dizer quem é o próximo dele. É a pessoa que está sofrendo que vai dizer se eu e você estamos sendo próximos dela. Não somos nós que escolhemos quem é nosso próximo. É o próximo que nos escolhe. Quando Jesus diz as bem-aventuranças não estão sobre aquele que consola, mas sobre aqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O bem-aventurado é o que chora. O sujeito é sobre aquele que está sofrendo, que está precisando, que está em necessidade. Ele é que vai nos mostrar, é que vai dizer a Deus se nós estamos sendo próximos dele ou não. Este é o paradigma de Jesus. Não é eu e você que escolhemos o próximo, é o próximo que nos escolhe. E o Senhor Jesus dizendo lá no seu sermão profético, lá em Mateus 25, ele diz que lá naquele dia ele separará os bodes das ovelhas, umas pessoas da direita e outras pessoas da esquerda, e dirá aos que estão à sua esquerda: arreda, saiam da minha presença. E dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, doente me visitaste, preso foste visitado. E o justo irmão foi meu próximo. Aquele irmão e aquela irmã cuidou de mim. Quando eu não tinha coragem de ir na igreja, quando eu não tinha coragem de ver Jesus, eu subi na árvore. Ele foi meu próximo e disse: Zaqueu, desce depressa. Quando eu estava sofrendo com uma doença há mais de 10 anos, e eu me aproximei dele, toquei nas na orla do vestido dele, e fiquei curado, ele foi quem se voltou para mim e disse: filha, vai em paz. Aqueles necessitados é quem escolheram Jesus. Os necessitados de hoje estão olhando para os cristinhos, que somos eu e você. Nós somos os cristinhos. A única Bíblia que a maioria da população no mundo inteiro vai ler toda a sua vida somos eu, a minha e a sua Bíblia.
A palavra de Deus diz lá em Atos que em Antioquia, os que criam em Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. E a palavra cristão, sabe o que significa? Cristos em miniatura. Eles eram muito parecidos com Jesus. Aí eles foram chamados cristãos. Uns figurinhas de Cristo. Uns clonezinhos de Jesus. É assim que o mundo precisa ver. Eu e você, meu irmão. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe.